A China é atualmente um dos mais extensos e mais poderosos países do mundo. Este gigante econômico e militar reconhece 56 grupos étnicos distintos e sua longa história remonta a uma unificação ocorrida na mesma época em que ocorriam as guerras púnicas entre Roma e Cartago, 200 anos antes de Cristo. Neste episódio, que se passa num tempo paralelo ao episódio anterior aqui de nossa série, veremos como o primeiro imperador criou a China imperial, que deu origem à China moderna que conhecemos. Bem-vindos a uma forma exclusiva de ver a história simultaneamente e trabalhando com a experiência multidisciplinar com 7 assuntos, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia, para entender os caminhos que nos trouxeram até aqui. Curta, compartilhe e se inscreva para receber os próximos episódios da série da Idade do Ferro, acione o sino de notificações e confira nossa bibliografia e outros vídeos em nossa playlist. O vídeo que você verá a seguir é repleto de generalizações e simplificações, utiliza imagens pesquisadas aleatoriamente e reinterpretadas em nossa própria narrativa. A análise que você verá corresponde à nossa proposta de diálogo com a teologia cristã e, por vezes, sai da China para comparar com o que ocorria ao mesmo tempo em outros lugares do mundo. A China antiga, antes de 221 a.C., era uma região de inúmeras tribos, diversos estados com cultura, línguas e etnias próprias. Durante o período da Primavera e Outono, nome dado pelos historiadores para a época de 771 a 476 a.C., a China era comandada pela dinastia Zhou, que operava através de um sistema feudal. Mas com isso, os senhores feudais se fortaleceram e se declararam reis de estados autônomos. As guerras iniciaram e levaram ao final da dinastia Zhou. 7 reinos permaneceram lutando pelo poder: Qin, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei e Qin. Neste último reino nasceu em 259 a.C. Ying Zheng, filho do príncipe Zichu de Qin, um estado refém de Zhao. Este príncipe cresceu no cativeiro, mas quando seu pai recebeu liberdade para retornar à sua própria pátria e assumir o trono, poucos anos depois ele morreu e deixou o trono do estado Qin para seu filho na época com 13 anos. Sendo jovem, foi-lhe designado como regente o primeiro-ministro Lu Buwei, que governou 7 anos até ser derrubado pelo legítimo herdeiro. Entre 247 ou 245 a.C., ele se tornou rei, e esta era a época quando os romanos e cartaginenses lutavam a Primeira Guerra Púnica em Siracusa, e quando Plotino, filósofo articulador do neoplatonismo, estava no seu auge. Alexandria era o coração filosófico do Ocidente, e de Cirene, o matemático Erastótenes saiu para fazer um cálculo com a sombra de varetas entre 2 cidades e deduzir a esfericidade da Terra e seu tamanho por meio da geometria, chegando à medida incrivelmente aproximada da real. Na China, a filosofia estava tremendamente desenvolvida, tendo a tradição de Lao Tse, Confúcio e as 100 escolas de pensamento. Apesar disso, o jovem rei do estado Qin adotou a filosofia chinesa do legalismo, ou seja, a centralização total do poder nele e severidade na imposição das leis, que eram, na verdade, a sua própria vontade. Zheng e o estado Qin iniciaram uma corrida armamentista. Ele formou um exército altamente disciplinado, tinha diversos cavaleiros, pois seu reino era fronteiriço com os nômades, onde veio muito de sua cultura.
O reino Qin desenvolveu espadas mais longas, ótimas para cavalaria e com uma resistência maior e uma liga metálica muito superior, onde o metal era recoberto de cromo, técnica descoberta no Ocidente só muitos séculos depois. Haviam lanças com lâminas curvas para decepar os cavaleiros e carruagens de combate, bestas, arcos e muito mais. Finalmente, em 230, o estado de Qin venceu o estado de Han, dando a primeira vitória para o jovem guerreiro. Enquanto isso, no Ocidente, a República Romana havia saído vitoriosa da Primeira Guerra Púnica, travou a Primeira Guerra na Ilíria, dominando tribos na costa do que hoje é a Albânia. Roma crescia no Ocidente graças aos escravos feitos nas guerras que venceu e resistiu a uma invasão gaulesa em 225 no norte da Itália, na Batalha de Telamon. No mesmo ano, o estado de Qin conquistou Wei. 2 anos depois, o estado de Chu, engolindo em seguida Yan e Zhao até 222 a.C. No alvorecer de 221, o estado Qin já havia unificado os reinos combatentes, inclusive anexando o Vietnã, e com isso o rei Zheng se declarou primeiro imperador de Qin, ou Qin, como é pronunciado, nome que deu origem ao termo China e que até hoje consta como o estado mais duradouro da história. Enquanto no Ocidente Aníbal atravessava os Alpes com seus elefantes, Zheng desprezou o título de Wang, que significa rei, e adotou Huangdi, que significa imperador, ou aquele que domina sobre reis e outros estados. Na verdade, um termo que vem do epiteto chinês para o Deus Criador, que significa augusto, brilhante, esplêndido e celestial. Assim, ele foi conhecido como Qin Shi Huangdi, que significa o primeiro imperador de Qin, em outras palavras, o primeiro imperador da China. Imediatamente seguiu-se uma nova ordem social. O sistema feudal foi abolido, os nobres destituídos de terras e os servos vinculados diretamente ao Estado. O país foi centralizado e dividido em 36 províncias administrativas controladas por burocratas não hereditários escolhidos diretamente por Qin. Censores eram enviados pelo país inteiro para fiscalizar e punir com rigor quem não cumprisse as leis de Qin. Emergiram 4 níveis sociais, sendo os cavaleiros, os camponeses, os artesãos e, a mais desprezada de todas as classes, dos comerciantes. Curiosamente, este é o momento em que os chineses começaram a reforçar as caravanas da Rota da Seda para o Ocidente, um pouco porque eles eram desprezados na China e, por outro lado, porque a unidade militar e estradas do novo Império Chinês permitiam maior segurança para o trânsito das mercadorias. Na Índia, o pacifismo estava sendo grandemente promovido após as sangrentas guerras do rei Ashoka, que abandonou a violência para se tornar budista, e no campo hindu, a yoga havia se tornado a grande mãe das filosofias hinduístas. Enquanto isso, ocorria no Ocidente o cerco de Siracusa pelos romanos, e nele morreu Arquimedes, um dos maiores matemáticos da antiguidade, ao qual se atribui algumas lendas de invenções engenhosas, mas, com certeza, ele foi brilhante físico, matemático e engenheiro, talvez a maior mente de sua época, um grego que vivia na Sicília. Diz Plutarco que, quando a cidade caiu, um soldado romano invadiu a casa de Arquimedes. Queria levá-lo à força para conhecer o general Marcelo, mas ele, tão absorto em seus estudos e desenhos de geometria, tentando resolver um problema matemático, retrucou ao soldado: "Não perturbe os meus círculos." E assim foi morto com um golpe de espada romana por um legionário indignado com a incapacidade de Arquimedes sair de sua abstração e importar-se com os jogos de poder entre os tiranos. A pergunta que fica é:
Quem são os assassinos dos sábios, dos cientistas e dos filósofos? A única resposta é que são homens que matam outros homens por sua própria natureza ignorante e maligna. É completamente falso atribuir a ignorância a sistemas religiosos que nem sequer existiam nesta época, mas a violência, a morte dos filósofos e pensadores já ocorria. A violência é um traço humano enquanto não é restrito por valores superiores. Os homens nem sequer são fruto da sua época, pois vimos como a Soka, por exemplo, foi capaz de abandonar a violência e com isso abraçar o pacifismo que já existia como filosofia entre sábios da China, da Índia, da Judéia e até na violenta Grécia. O medo dos homens é que gera a violência. Qin Shi Huangdi tinha o costume de disfarçar-se e caminhar pela cidade para ouvir os comentários do povo e eliminar seus possíveis críticos. Viajou 5 vezes por todo o seu reino e tinha metas diárias de trabalho, baseado em pilhas de papel que se dispunha a analisar sobre tudo o que ocorria no reino, prestando-se a dormir só 1 hora por noite. Para unificar tantas etnias e reinos, ele proibiu todas as formas de escrita, menos uma, que padronizou a medida das estradas, dos pesos, de medidas e cunhagem de moedas. Segundo a tradição, ele mandou enterrar vivos 400 sábios confucionistas e queimou os escritos de Confúcio que ele detestava. Destruiu livros, se apropriou de inventos. Qualquer credo religioso que questionasse o poder de Qin Shi Huangdi tinha imediatamente o mesmo fim. 1 milhão de homens foram recrutados à força como trabalhadores para construir 7.563 quilômetros de estradas. Também construiu 34 quilômetros de canal fluvial para conectar a navegação dos principais rios da China. Ergueu torres e quilômetros de muros nas fronteiras, precursores da muralha da China, edificada às custas do sangue de milhares de trabalhadores. Ao envelhecer, Qin havia unificado e enriquecido o Estado, mas era odiado por muita gente. Sobreviveu a tentativas de assassinato lendárias, que inspiraram, por exemplo, o filme de 2002, onde Jet Li interpreta um assassino que planeja matar o rei de Qin. O filme é uma releitura fictícia da tentativa de Jin Qi em matar Qin Shi Huangdi. Ao envelhecer, o imperador foi se tornando paranoico, tinha vários sósias e mudava de quarto várias vezes durante a noite com medo de ser assassinado enquanto dormia. O preço de ser o dono do maior império do Oriente era não ter paz nem em seu próprio quarto, rodeado de guardas. Não teve uma rainha porque não confiava em mulheres, tendo produzido 30 filhos e 15 filhas que se mataram na luta pelo poder após a sua morte, dando lugar em 201 a.C. a Liu Bang, que fundou a dinastia Han, que levaria a China à Era de Ouro de seu império, e coincide com a vitória romana na Segunda Guerra Púnica. A partir de 200 a.C., os Han dominaram a China, enquanto Roma dominou o mar Mediterrâneo e o Império Seleucida grego venceu os Ptolomeus do Egito, dominando a Judéia. O último legado de Qin foi seu túmulo gigantesco, descoberto por um grupo de fazendeiros em 1974 que desenterraram soldados feitos de terracota. Na verdade, o que se descobriu foi um complexo em forma de pirâmide escondido debaixo de uma colina artificial. Qin, além de viver uma vida solitária e infeliz, imaginava que na próxima vida continuaria tendo que lutar e acertar contas com seus inimigos. Para protegê-lo dos espíritos no outro mundo, mandou preparar 6.000 guerreiros que originalmente eram coloridos, portavam armas reais de bronze e eram fisionomias individuais, possivelmente de modelos
com suas roupas e penteados definindo sua patente militar. Há também carruagens e cavalos. É patético pensar que um homem tão admirado era temido, mas não era amado e morreu envenenado por si mesmo e seus médicos na busca da vida eterna, tomando comprimidos de mercúrio. A tumba principal foi encontrada, mas permanece intocada pelo governo chinês até hoje e acredita-se que está completamente intacta. A tradição descreve que, além dos tesouros, foram colocados nela réplicas de palácios, rios feitos de mercúrio e joias representando os corpos celestes. Dizem que bestas armadas a protegem para atirar em quem entrar lá. O governo chinês alega que ainda não tem a tecnologia necessária para abrir a tumba do primeiro imperador e preservar a arte que pode ser destruída ao ser exposta à luz e ao ar puro. De fato, isso ocorreu, por exemplo, com várias das cores dos guerreiros de terracota que se perderam ao serem expostos ao ar, quando estes foram desenterrados pelos arqueólogos chineses, depois de quase 2.200 anos. A abertura deste túmulo segue sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Mas o segredo do poder é que o poder é tão venenoso quanto as doses de mercúrio que Qin Shi Huangdi tomava. O poder pode parecer que te trará toda a segurança, mas envenena. O poder deve ser compartilhado e usado para servir e não para ser servido. Quem busca o poder perde a paz, os amigos e a família. Viverá tendo tudo, sem poder aproveitar nada.